orar. Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração tão simples. Essa noite eu quero ministrar sobre a sua vida. E está no livro do profeta Samuel, no capítulo 16. E por enquanto eu quero ler só uma frase. Depois nós vamos ler o texto todo. E essa frase ainda está no primeiro versículo. Eu vou ler o versículo primeiro todo, para nós entendermos essa frase que eu quero que você se atente, que fique gravada no seu coração. 1 de Samuel, profeta Samuel, no capítulo 16, no versículo 1. Amém? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos, olha para mim, eu, o Senhor Deus, tenho me provido de um rei sobre aquele lugar. Eu, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de toda provisão, o Deus de toda criação, o Deus que conhece todas as coisas e que formou todas as coisas antes que elas tivessem forma, tenho me provido de um rei sobre aquele lugar. Amém? Glória a Deus. É claro que eu fiquei perguntando para Deus o porquê que Deus falaria com um profeta, ele sendo a própria provisão, tanto do profeta, quanto de Israel, quanto de toda a terra, quanto de todos os homens. Por que que Deus falaria com o profeta: eu me provi? Eu fiquei perguntando e eu não soube explicar, mas era como se Deus falasse assim: a provisão que sou eu, estou indo lá para a casa de Jessé, e você vai encontrar um rei lá, porque eu tenho me provido de um rei naquele lugar. E lógico que quando nós olhamos para toda a vida de Davi, ele tem coisas marcantes na sua vida. O porquê que Deus olharia para um homem como Davi e amaria tanto Davi e elogiaria tanto Davi? Que era um homem normal e que cometia tantos erros. Davi, a única motivação que existia no coração de Davi, segundo todos os textos que nós lemos, segundo os salmos que Davi escrevia, a única motivação que tinha no coração de Davi era agradar Deus, em primeiro lugar. Davi sempre reconheceu o seu lugar. Davi era o 8º filho de Jessé e era o único filho, segundo os relatos da palavra de Deus, que cuidava diretamente dos interesses do seu pai. Jessé era um homem muito simples, um belemita muito simples, e ele tinha umas ovelhas que eram malhadas. Só que naquela época as ovelhas malhadas,
elas não serviam para praticamente nada. É como se fossem animais mancos ou animais coxos. Mas ainda assim, porque era importante para Davi, e Davi queria agradar o seu pai, Davi cuidava dos interesses do seu pai, atrás das ovelhas malhadas. Davi fazia tudo o que lhe era proposto, como nenhum outro homem na Bíblia fez, se assim posso dizer. Pastor, essas características que o senhor falou de Davi, elas estão impressas em quem? Elas estão impressas diretamente ligadas ao caráter do nosso Deus. Diretamente ligadas ao caráter de nosso Deus. Eu quero, antes de me ater à palavra, eu quero dizer que Deus falava com seus profetas, porque era a forma que Deus tinha de alertar o povo de Israel, porque o povo tinha virado, o povo tinha endurecido o seu coração como prata e ouro. No livro de Zacarias, vai relatar isso muito bem, no livro do profeta Zacarias, que o povo de Israel virou, endureceu o coração para as leis de Deus, e Deus usava os seus profetas para falar com o povo. E naturalmente, a hora que um profeta saía para a casa de alguém, segundo uma ordenança de Deus, ele não chegava lá de surpresa. Primeiro era enviado o seu moço, e o moço falava: olha, o profeta já vem, o profeta já está às portas. Queridos, e o mais interessante de tudo é que Deus, segundo o livro do profeta Amós, profeta menor, no capítulo 3, no versículo 7, a palavra de Deus diz que Deus não fazia nada antes de revelar aos seus o que ele ia fazer. Livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, Deus não faz nada sem revelar aos seus. Tomando por base isso, eu quero falar algumas características do oitavo filho de Jessé. O oitavo filho de Jessé era Davi, nascido em Belém da Judéia. Davi era uma tipificação do rei que havia de vir, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. E naturalmente, Davi nasceu em Belém da Judéia. Por que nasceu em Belém da Judéia? Porque Belém da Judéia significa a casa do pão de Deus. E naturalmente que da descendência de Davi nasceria Cristo, Jesus Cristo. Aonde? Belém da Judéia. Aonde? Na casa do pão de Deus. Porque todas as vezes que comerdes desse pão, nunca mais terás fome. Amém, igreja? Davi não era somente rei, mas era também profeta. Deus falava e guiava Davi para fazer todas as coisas. Como eu já disse, faz parte da descendência de Cristo. E Davi era um homem que tipificava o rei que estava por vir. Deus se proveu de um homem, de um rei, sobre a casa de Jessé, o belemita. E esse homem representava a imagem daquilo que estava por acontecer, a vinda do rei Jesus sobre todo Israel. Amém? Glória a Deus. Queridos,
Jessé era um homem simples, tinha um pequeno rebanho, e Deus, com seu olhar infalível, levanta o profeta Samuel e diz: a minha provisão está na casa de Jessé. A partir do improvável levantarei um rei naquela casa, porque ninguém acredita, porque todos rejeitam, porque enxergam somente aquilo que alcança os seus olhos. Eu, o Senhor, que olho o exterior, o interior, encontrei um rei sobre aquele lugar, em um homem que todos rejeitam, ninguém acredita. Queridos, quando a gente olha para as características de Davi, as características de Davi eram totalmente diferentes dos homens daquela época. Os homens viviam de sol em sol, e naturalmente não eram belos e nem formosos. Davi era ruivo, totalmente diferente de todo mundo. Tinha sardas sobre o seu rosto, e a palavra de Deus diz que ele era belo, totalmente ao contrário de todo o povo daquele lugar. Mas Deus, olhando para o improvável, disse: eu me provi de um rei naquele lugar. Quantas e quantas vezes, queridos, nós passamos por não reconhecidos, nós somos esquecidos, nós somos desacreditados, mas hoje, como profeta de Deus, eu quero te dizer, não tão somente ministerialmente, mas no lugar aonde você estiver, existe um Deus que está procurando os improváveis dele, para levantar sobre todo um povo. Amém? É interessante que quando o profeta de Deus, Samuel, chega na casa de Jessé, Jessé automaticamente prepara todos os seus filhos, porque havia uma expectativa na vida de Jessé. Aqui não relata a esposa, mas se ele tinha filhos, naturalmente tinha uma mulher. E automaticamente, quando o moço foi avisar que o profeta estava por vir, eles se prepararam tudo, inclusive os filhos, para receber aquele profeta. Ou eles iam receber um juízo de Deus, ou eles iam receber uma palavra de Deus que os exaltasse, que levantassem um dos filhos como rei de Israel, porque todo o povo já sabia que Deus havia rejeitado Saul, como nós lemos no primeiro versículo do texto, do capítulo 16 da primeira de Samuel. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Versículo 2, disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-á a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Queridos,
Todas as vezes que nós, como filhos e servos, estamos diante de uma situação, diante de um problema, diante de uma questão para resolver, nós somos tomados e impelidos a olhar segundo o alcance dos nossos olhos, segundo aquilo que alcança os nossos olhos. Só que existe um detalhe: como Deus estava dizendo para Samuel: ei, não olhe segundo a altura, não olhe segundo a postura, não olhe segundo aquilo que você pode ver, porque você só enxerga o exterior. Eu não, porém vejo o coração. Deus, segundo a palavra dele, estava trazendo um ensinamento precioso para todos nós nos dias de hoje. Quantos de nós começamos relacionamentos, seja ele qual for, seja relacionamentos de namoro, de noivado, seja relacionamentos interpessoais, sejam amizades, sejam caminhadas ministeriais, sejam caminhadas no emprego, em qualquer lugar que seja, olhando para aquilo que nos é apresentado primeiramente. Se nos é agradável aos olhos, desce para o nosso coração e nós entendemos que tem a bênção do Senhor ali, simplesmente porque nos foi agradável aos olhos primeiramente e desceu para o nosso coração. Só que a palavra de Deus, ela está ensinando o seguinte: ei, quando fizer uma aliança, Ana, espera mais um pouco, caminha mais um pouco, examina mais um pouco, tenha mais um pouco de paciência. E nós, queridos, nós na ansiedade de nós firmarmos uma aliança, nós erramos e somos acometidos de muitas derrotas e muitas decepções. E eu quero te dizer que cada decepção que nós sofremos, querido, é um baque muito grande para a nossa alma, para o nosso sistema emocional, se assim eu posso dizer. É um baque muito grande. Tem alguma coisa pior do que você confiar em alguém e ser traído por ele, pastor? Querido, é muito triste. E quando eu estou falando sobre confiar, Deus não estava falando para Samuel simplesmente porque ele estava olhando porque era alto, porque era formoso, porque era experimentado, porque foi ungido no ventre da sua mãe. Eliabe foi ungido no ventre da sua mãe e foi consagrado ao Senhor ainda no ventre. Eu não estou dizendo simplesmente por isso, mas Deus estava dizendo o seguinte: ei, não é assim que devemos olhar para aquilo que se apresenta diante de nós. Nós precisamos saber primeiro, se nós podemos confiar, porque quando nós confiamos, nós entregamos aquilo que nós temos de mais precioso nas mãos daquele que nós confiamos. É assim, igreja? O que o profeta Samuel estava prestes a fazer? Estava prestes a entregar o que ele tinha de mais precioso nas suas mãos. O que era? Uma ordem de Deus, uma direção de Deus e um chifre com azeite para ungir o rei de Israel. Quando nós confiamos, sem experimentarmos uma caminhada, sem medirmos uma caminhada, sem esperarmos um tempo de caminhada, nós estamos entregando aquilo que nós temos de mais precioso. E pode ser que o que você tem de mais precioso é o seu coração, querido. Deus te levantou para amar pessoas, Deus te levantou para honrar pessoas, Deus te levantou para ajudar pessoas, e na maioria das vezes nós ficamos frustrados e não fazemos mais aquilo que Deus nos levantou para fazer ou aquilo que Deus nos deu para fazer, porque na primeira frustração a gente diz: nunca mais eu serei dessa forma, e aí você anula o propósito do chamamento de Deus sobre a sua vida. Eu estava falando aqui hoje de manhã, o pastor estava falando aqui e ele me permitiu
falar um instante. Eu falei sobre o primeiro ministério que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus e nós recebemos o ministério da reconciliação. É, pastor? É. E o que é o ministério da reconciliação? É Cristo vivo dentro de nós, borbulhando, é o Espírito Santo de Deus vivo dentro de nós, bombando no nosso coração e a nossa boca a fim de falar sobre tudo aquilo que Deus fez, que transformou a nossa vida, para que possa transformar a vida de outras pessoas. O que você já entregou de mais precioso na sua vida, em relacionamentos, em relações que não cabiam, que não mereciam a sua confiança? Deus estava falando para Eliabe, estava falando para Samuel: Samuel, certamente não é Eliabe. Eu não quero que você confie o que eu te dei de mais precioso nas mãos daquele que eu tenho rejeitado. Sabe por quê, queridos? Na maioria das vezes, quando nós temos uma petição, quando nós queremos alguma coisa, a nossa vontade de adquirir isso é tão grande que nós passamos por cima de princípios básicos, nós ficamos cegos e nós queremos aquilo de tudo enquanto é jeito, para nós colocarmos a mão e dizermos: foi Deus que deu, foi Deus que abençoou, foi Deus que proveu, Deus é fiel na minha vida, e nós contamos testemunhos. Se nós tivéssemos que voltar atrás para retratar todos os testemunhos que nós demos, que na verdade não tinha nada a ver com Deus, não tinha parte com Deus, nós estávamos perdidos. Acontece só comigo, igreja? Deus está ensinando através desse capítulo de Samuel. Samuel, João, Alexandre, Núbia, pastor Eliette, Roger, Ramiro, não entregue as preciosidades que eu já derramei sobre a sua vida para qualquer um, sem saber se ele é merecedor da sua confiança ou não. Amém, igreja? O homem enxerga aquilo que o olho alcança, mas Deus vê o coração. Eliabe era forte, alto, treinado, consagrado no ventre pela sua mãe. Ela consagrou Eliabe a Deus ainda no ventre. Mas Deus diz: não é esse, certamente não é esse, porque eu tenho rejeitado. Porque na maioria das vezes, muitas coisas que o homem tem aplaudido de pé, Deus tem rejeitado no seu trono. Queridos, tudo aquilo que nós fazemos para agradar os homens, pastor, você está dizendo que eu não posso honrar, que eu não posso abençoar, que eu não posso? Pode, mas eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada, e sofri muito por isso, chorei muito por isso, noites e noites de joelho, perguntando: Deus, aonde que o Senhor entra nessa parte? Até para abençoar alguém, eu preciso da direção dele. Queridos, e nós temos uma história na nossa caminhada, eu, a minha esposa e a minha filha, de abençoar muito, com coisas que inimagináveis, que talvez nós nem podíamos fazer, mas quando nós chegávamos perto e nós sentíamos a necessidade, o nosso coração se dobrava segundo aquela necessidade, sem buscar a direção de Deus, e nós abençoávamos, e passava pouco tempo,
nós chorávamos diante de Deus, porque éramos traídos, éramos espezinhados, éramos maltratados, mas ainda assim, eu prefiro estar na posição daqueles que podem abençoar. Amém, igreja? Mas agora eu já sei que até para abençoar, eu preciso da direção dele, porque senão eu posso estar tomando lugar de uma correção, eu posso estar tomando lugar de uma providência de Deus na vida daquela pessoa, querendo ser Deus na vida dela, sendo que Deus está tratando diretamente com ela. Amém, igreja? Todo mundo aqui comigo? E eu gostaria de te perguntar, qual que é a sua motivação para servir? Qual que é a sua motivação para pregar? Qual que é a sua motivação para falar de Jesus? Qual que é a sua motivação para louvar o Senhor? Qual que é a sua motivação para estar na casa do Senhor? Qual que é a sua motivação para dizimar e ofertar sobre esse lugar? Qual que é a sua motivação para trazer um alimento sobre esse lugar para que abençoe pessoas? Qual é a sua motivação? Porque se a nossa motivação não for guiada e movida pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos até fazer e o homem pode até nos aplaudir, mas pode ter certeza, sempre vai ter um Deus que vai estar reprovando essa atitude. Sabe por que razão? Porque antes não teve a busca da direção dele, daquilo que nós precisávamos fazer. E naturalmente que nós somos acometidos de todas essas coisas todos os dias. No versículo 11 do mesmo texto que nós lemos, o profeta, depois de passar por todos os 7 filhos, e Deus, também tenho rejeitado esse, também tenho rejeitado esse, também tenho rejeitado esse. Quero ler lá rapidamente para nós não delongarmos muito. Assim fez, versículo 10. Não, versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar José e os 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Pastor, como é que a gente fica sabendo aquilo que é para a gente fazer ou não? Como é que a gente escuta a voz do Espírito Santo de Deus? Como é que nós medimos as relações para nós entregarmos a nossa confiança, aquilo que nós temos de mais precioso? Querido, Deus vai trabalhando em nosso coração e nós vamos passando por situações durante toda a vida. E automaticamente, quando você busca o Espírito Santo de Deus, existe alguma coisa que não é para você ir, é como se soasse um alarme dentro de você falando: não, esse não, não vai, não, ainda não. É como se o Espírito Santo de Deus ficasse pulsando dentro de você e dizendo para você: ei, espera mais um pouco, caminha mais um pouco, anda mais um pouco, conhece mais um pouco, me busca mais um pouco, chora diante de mim mais um pouco, porque aquilo que eu tenho para você como bênção não amadureceu ainda. O profeta Samuel pergunta: não tem mais nenhum filho? Porque certamente não são nenhum desses 7. E aí entra o 8º filho. Eu acredito que rejeitado, excluído, sabendo que o profeta de Deus haveria de estar na sua casa, falando com todos os irmãos, sabendo que todos os irmãos iam tomar banho, iam se arrumar, iam vestir a melhor roupa, e Davi não foi nem chamado e nem escolhido.
largado. Mas o que Davi fez? Estava atrás das ovelhas malhadas, fazendo o quê? Cuidando dos interesses do seu pai. Quando eu disse sobre uma das características de Davi, Davi reconhecia o seu lugar. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso, querido, porque Davi foi ungido rei de Israel. Agora, ele vai ser ungido agora, segundo o nosso texto. Saul continuava no trono. Demorou 15 anos até Davi assumir o trono como rei de Israel. O que Davi fez? Esperneou, sentou lá na cadeira e falou: tomara que você morre para me assumir depressa. Matou Saul como teve chance, porque Saul estava perseguindo ele? Não. Antes teve chance de matar Saul e disse: no ungido de Deus não se toca. Davi continuou fazendo o quê? Cuidando dos interesses do seu pai. Queridos, às vezes nós estamos acostumados e nós queremos os holofotes e os bastidores, os holofotes, as luzes. Queremos fazer alguma coisa para Deus, onde nós somos vistos, onde nós somos lembrados, onde nós somos falados, onde nós somos comentados, e Deus está nos mostrando o seguinte: ei, existe um tempo da caminhada que é lá nos bastidores. Ei, existe um tempo da caminhada que é lá onde ninguém vê. Por que você está falando isso, pastor? Porque Davi, em outra passagem, quando ele vai para o maior desafio da sua vida, quer enfrentar Golias. Davi chega diante dos seus irmãos, e o mesmo Eliabe, gigante, grande, forte, preparado: o que você está fazendo aqui, moleque, menino? Só que Davi tinha uma experiência com Deus lá nos bastidores. Davi tinha uma experiência com Deus aonde ninguém podia ver, porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte: e vinha o leão para comer a ovelha, e Davi pegava o leão e rasgava na unha. E vinha o urso para comer a ovelha, e Davi rasgava o urso no meio. As experiências com Deus, na maioria das vezes na nossa caminhada, na maioria das vezes, ninguém vai ver, ninguém vai aplaudir, ninguém vai nos dar tapinha nas costas, ninguém vai nos ovacionar, mas nós vamos saber que foi uma experiência com Deus, porque quando for para Ele te levantar, para que você esteja diante das luzes, você vai lembrar daquelas experiências que você teve sozinho com Deus, que só Ele e você sabem que você teve com Deus. É interessante, querido, a sabedoria que Deus deu a Davi. Davi chega para enfrentar Golias, e havia uma promessa para quem matasse Golias, que afrontava o exército de Deus vivo há 40 dias. E talvez esses 40 dias representem esse tempo que nós estamos confinados em casa. E se você acha que confinamento é coisa desse tempo, não. O exército de Israel estava confinado. O povo de Israel estava confinado diante de um gigante que gritava todos os dias: tem alguém aí nesse exército que pode me enfrentar? Um homem de 3 metros de altura. Davi chega sobre aquele lugar, ainda cuidando dos interesses do seu pai. Davi, vai lá levar comida para os seus filhos, para os meus filhos, para os seus irmãos. Davi, tímidozinho, vai lá e vê o incircunciso gritando. Aí quando Davi falou: eu vou contra ele, não no meu nome, mas no nome do Deus Altíssimo. O primeiro gigante que levantou diante dele foi Eliabe.
Só que pela sabedoria de Deus, porque ele era movido e guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não contendeu com Eliabe, porque matar Eliabe não tinha promessa nenhuma. A promessa estava em derrubar Golias. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que até para enfrentar o seu inimigo, para enfrentar aquele que te afronta, você precisa, querido, das direções celestiais sobre a sua vida. Você precisa das direções do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Davi fez o que com o primeiro gigante, Eliabe? Se desviou. Qual que é a promessa mesmo? A promessa é nunca mais pagar imposto, morar no castelo do rei, casar com a filha do rei. Falou, estou dentro. Já caiu Golias. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, os pais não consideravam Davi, os irmãos não consideravam Davi. Davi estava esquecido. E quantas das vezes nós nos sentimos esquecidos por Deus, e nós choramos, falando, Deus, estamos esquecidos, Deus, ninguém faz menção, Pai, ninguém honra, Pai, ninguém traz uma palavra de alento, Pai, ninguém se propõe a ajudar. Quantas das vezes nós nos sentimos assim, querido? Quero te dizer, que Deus viu Davi, e Deus continua olhando para a sua vida. Continue fazendo aquilo que Deus já te falou para fazer, que agrada ao seu Pai. Continua cuidando dos interesses do seu Pai. Reconhece o seu lugar, porque o seu tempo vai chegar. Tempo de quê, pastor? Tempo de vitória, a vitória que você espera. Tudo aquilo que você tem buscado de Deus no secreto, todas as experiências que você está tendo com Deus, aonde ninguém reconhece que você tem, Deus tem preparado um lugar de vitória para você. Queridos, estou terminando, só falta 25 folhas. Amém? Queridos, sabe o que Deus vê em você? Tudo aquilo que ninguém pode ver. Tudo aquilo que ninguém pode ver, Deus vê em você, porque Ele enxerga o seu coração. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: aonde estiver o seu coração? Querido, se o seu coração estiver nele, descansa. Descansa no Senhor. Olha, Deus não escolheu Davi pelo que ele fazia, ou porque ele sabia fazer, ou por tudo aquilo que ele era. Mas Deus escolheu Davi por tudo aquilo que ele nem sabia que era ainda, por tudo aquilo que ele não conhecia que era capaz. Imagina levantar um menino de quantos anos? 17 anos. 17? É isso mesmo? 17 anos. E colocar como rei de uma nação. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que quando Deus exalta, querido, Deus coloca num lugar que você nunca imaginou que ia estar. Porque foi Ele que colocou, Ele que dá sabedoria, Ele que dá estratégia, Ele que dá vitória, Ele que te mantém nesse lugar. Não é ninguém, não é aquilo que você faz ou aquilo que você sabe, não é aquilo que as pessoas veem em você, mas é tudo aquilo que você nem acredita ainda, mas Ele que já te conhecia antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, já sabia. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que quando Davi foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi, e a palavra de Deus vai dizer um pouco para trás que o Espírito Santo de Deus saiu de Saul, e Saul ficou atormentado pelos demônios. Meu Deus. Queridos,
Às vezes a gente passa uma vida inteira esperando algumas coisas de Deus, para que nós possamos fazer de uma forma melhor. Seja no nosso emprego, seja no nosso casamento, seja no nosso relacionamento, seja no nosso noivado, seja no nosso namoro, seja no ministério que a gente serve, seja a hora que a gente vai fazer qualquer coisa, a gente fica esperando uma condição melhor para a gente fazer o melhor para o Senhor. Ei, Davi conta justamente ao contrário. Uma das principais características que agradavam o coração de Deus, que enchiam o coração de Deus de esperança em relação ao homem, que ele chamava do homem segundo o coração de Deus, é que Davi, independente do lugar onde estava, independente daquilo que ele fazia, ele já fazia o melhor, porque ele sabia que fazia para Deus. Às vezes nós esperamos uma condição oportuna para a gente fazer aquilo que é melhor para o Senhor. Não, queridos, nós não precisamos de condição oportuna. Eu quero uma condição melhor para me fazer isso melhor. Eu quero uma condição melhor para fazer melhor. Não, queridos, nós precisamos que tudo aquilo que for lançado sobre as nossas mãos, que seja feito com excelência, porque nós não fazemos a homens, mas fazemos ao próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe qual que é a hora de você fazer o melhor para Deus? Sabe qual que é a hora? É agora. Pastor, mas eu não tenho condições. Pastor, mas eu não tenho condições. Pastor, mas eu não tenho condições. Aí eu vou gritar: igreja, eu também não tenho não. Mas sabe o que eu estou fazendo? O melhor que Deus já me deu, eu tenho doado, querido, eu tenho feito o melhor que Ele já me deu. Sabe por quê, queridos? Porque quando homens e mulheres são levantados por Deus, quando homens e mulheres são ungidos por Deus, querido, eles não precisam de condição humana nenhuma, eles só precisam de fé, eles só precisam acreditar que existe um Deus que vai proporcionar tudo que eles precisam na hora certa. Olha, quando eu olho para esse lugar, eu tenho tantos desafios, tantos. Pergunta sobre a minha condição, baixinho. E eu vou te dizer qual que é o meu caixa. O meu caixa é fé. Tem duas letras pulsando lá, F-E acento, fé. Sabe por quê, queridos? Nós queremos fazer o melhor quando nós tivermos uma condição melhor. A palavra de Deus diz que se no pouco não sou, ainda mais no muito, eu não serei nunca. Se eu não aprendi com os recursos que tenho, com tudo aquilo que Deus já derramou sobre as minhas mãos, fazer o que é melhor para Ele, quando eu estiver numa outra posição, aí é que eu não vou fazer mesmo. Amém? Para terminar, igreja, é interessante no versículo 13, que depois que o profeta Samuel pergunta a Jessé, não tem mais nenhum filho? E ele disse, tem um oitavo. Era a mesma coisa dele estar dizendo assim, tem um oitavo, que nasceu lá em Belém, que Belém significa a casa do pão, e a casa do pão é para receber aquele que há de vir, o Rei dos Reis, que tem um pão que se você comer, nunca mais você terá fome. Era como se ele estivesse respondendo isso para Samuel, e Deus lá do seu trono ouvindo, opa, o meu filho está aí, ninguém senta à mesa, ninguém toca em nada, ninguém bebe nada, ninguém come nada, ninguém assenta no lugar de honra na minha mesa, até o meu ungido chegar. E aí, queridos, aonde que Davi é ungido? Na sala, na frente do seu pai, na frente da sua mãe,
e na frente dos seus 7 irmãos. Meu Deus! Sabe qual que é o primeiro lugar que Deus quer te reconhecer como homem e mulher de Deus? Dentro da sua casa. Sabe qual que é o maior testemunho que nós damos de cristão? Não é na rua, não é na igreja, não é em lugar nenhum. Dentro da nossa própria casa. Na realidade do nosso casamento, na realidade dos nossos relacionamentos com os nossos pais, na realidade dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com aqueles que vivem conosco. O primeiro lugar que Deus quer que você se levante como reconhecido dele, como ungido dele, como aquele que está pronto a ser reconhecido no meio de todo mundo, na frente de todo mundo, é dentro da sua casa. Se eu não posso ser reconhecido dentro da minha casa, fora, esqueça. Esqueça. Eu ministrei aqui um dia desse e eu falei sobre preparar um altar para o Senhor. Não foi isso? E o altar é o coração. E a gente está falando aqui sobre aquilo que Deus enxerga. E Deus enxerga o nosso coração. Como está esse altar? Para que Deus possa te reconhecer dentro da sua casa. Pastor, minha esposa é uma bênção, na igreja faz isso, corre para lá, corre para cá, pastor faz tudo, assume 10 ministérios, faz tudo, fica em casa, filho. Ah, não cozinha, não passa, não tem o reconhecimento de Deus, senão a sua própria reprovação. A sua casa precisa te reconhecer. A sua casa, os seus precisam te reconhecer. Nós precisamos ser homens e mulheres chamados e ungidos, escolhidos de Deus dentro da nossa casa. Sabe o que é mais interessante? Quando os irmãos todos estavam tomando banho para se apresentar diante do profeta, Davi podia ter reclamado, não podia? Pai, mãe, por que só eu vou ficar de fora? Pai, mãe, por que vocês não me reconhecem como um provável rei sobre Israel? Ou poderia perguntar, pai, mãe, eu não quero nem ser escolhido, mas deixa eu só participar, porque eu nunca vi um profeta na minha frente trazer uma revelação. Podia reclamar? Podia, igreja? Ovelha muda. Unção da ovelha muda. É para mim cuidar da ovelha lá, da ovelha malhada lá no pasto? É, então é lá que eu vou ficar. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar, querido. Queria pedir o louvor para subir. Opa! Eu quero te fazer uma pergunta para a sua reflexão. Quero te fazer uma pergunta para a sua reflexão. Se Deus te perguntasse nessa hora o que a sua casa tem a dizer sobre você, o que você acha que eles diriam? E quando eu estou falando sobre a sua casa, eu estou falando sobre as pessoas que você convive, no íntimo, no mais íntimo da sua casa. Se Deus te perguntasse o que a sua casa tem dito sobre você, o que é que eu e você, nós, como servos do Deus Altíssimo, diríamos para Deus o que a nossa casa tem dito ao nosso respeito? Quero te contar uma pequena história antes de nós terminarmos. Existia, há muitos anos atrás, um exército
existia um homem muito famoso não, Tiro famoso, muito poderoso, e esse capitão do exército se chamava Naamã, e Naamã chegava lá diante dos seus homens, e todo mundo batia continência para ele, e ele era general sobre aquele lugar, e ele passava sobre os lugares e todo mundo, batia continência para ele. Ele passava, todo mundo respeitava, dava uma ordem, todo mundo respeitava. Mas quando Naamã chegava na sua casa, que ele se despia da sua farda, e eu acredito uma farda muito bonita, porque era de general, devia ter muitas condecorações por guerras vencidas, muitas, um chapéu maravilhoso, branco. Eu fico imaginando isso, uma roupa branca, cheia de condecorações sobre as guerras, sobre os feitos. E todo mundo batia continência para aquele homem quando olhava aquele homem, porque ele estava límpido, olhava para aquele homem, e eu imagino aquele homem com uma roupa branca, sapato, meia, camisa, chapéu, tudo assim, brilhando de branco. Mas quando ele chegava na sua casa, e ele tirava a sua armadura, quando ele tirava o seu uniforme, quando ele tirava a sua roupa, e ele olhava diante do espelho, toda a sua casa sabia que ele era leproso.